Já está na linha conosco o gerente de operações do metrô de São Paulo, Antônio Márcio. Antônio, obrigada aqui por falar com o ouvinte da Band News FM. Eu quero já começar aqui a nossa conversa atualizando esse momento para o ouvinte. Nós começamos às 6h45, se não me engano, com uma operação parcial do metrô, emergencial. Nesse momento, qual é a operação emergencial? O que está funcionando para quem precisa do metrô neste momento? Bom dia. Bom dia Sheila Magalhães, bom dia Carlos Bigato, bom dia Ellen Brau e bom dia a todos os ouvintes da Band News. Isso, nós iniciamos a operação parcial, uma operação que nós chamamos de contingência, a partir das 6h45 da manhã, onde nós operamos em trechos restritos, né, na linha 1 azul, nós estamos operando entre a Estação Ana Rosa e a Estação Luz, na linha 2 verde, entre a Estação Alto de Piranga e a Estação Clínicas, e na linha 3 vermelha, entre a Estação Bresser até a Estação Santa Cecília, tá? Então, o metrô acaba focando em uma região mais central da cidade, onde você possibilita, por exemplo, trazer as pessoas dos bairros, né, principalmente nas integrações que nós temos com as outras linhas e com a própria ferrovia da CPTM, né, dos bairros para o centro da cidade, e também uma região, claro, que você tem uma concentração muito grande de hospitais. Esse trecho está sendo possível operar nesse trecho restrito, até porque ontem, por recomendação do Tribunal Regional do Trabalho, era para nós estarmos operando com 80% do quadro e da frota nesse horário, mas isso não está sendo respeitado. Então, diante da dificuldade por falta de funcionários, nós estamos conseguindo operar nesse trecho aí, que nós chamamos dessa operação de contingência. Ou seja, pelo que o senhor está dizendo, então a categoria não está cumprindo a determinação de manutenção de efetivo mínimo de 80%, é isso? Isso. Tá. Isso. E qual é a previsão para a retomada completa? Há essa previsão? Porque agora a gente está falando de funcionamento parcial nesses trechos citados pelo senhor, previsão para retomada em 100%. Há? Está acontecendo neste momento uma assembleia no Sindicato dos Metroviários, onde eles estão discutindo uma proposta que foi encaminhada pelo governo do estado, Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Companhia do Metrô, né, em atendimento às reivindicações que são feitas. Bom, então neste momento está acontecendo a assembleia da categoria com aquela proposta que foi enviada na madrugada de hoje pelo metrô para saber se haverá ou não uma retomada. Vamos supor, no cenário mais negativo, que a gente tem que trabalhar com ele, e não havendo uma aceitação dessa proposta, vocês vão continuar com essa mesma operação, com essa operação que está ocorrendo nesse momento? Isso, continuaremos com essa operação. Claro que nós vamos estar solicitando para que os empregados possam retornar, tenham esse bom senso e possam retornar para que a gente possa ampliar essa operação, mas caso isso não aconteça, nós levaremos essa operação até as 22 horas. Desculpa, Carla. Ter mais detalhes, né, a respeito dessa proposta, porque ontem, até o período da noite, nós tínhamos a informação da proposta que havia sido feita pelo Ministério do Trabalho, né, aos metroviários, que foi aceita pelos metroviários, depois de assembleia eles concordaram, mas não por parte do metrô. Qual a diferença entre uma proposta e outra, né? O Ministério do Trabalho havia criado a proposta de pagamento de abono de R$2.000, R$2.500. Qual é a diferença dessa proposta apresentada pelo metrô da apresentada pelo Ministério do Trabalho? Então, a diferença é que o Ministério do Trabalho tinha sugerido um abono, 3 parcelas de R$2.500 referente à participação no resultado dos anos de 20, 21 e 22. O que o metrô está propondo é uma parcela única desse abono, de uma forma compensatória, até pela participação dos resultados nesse período, de R$2.000 a ser pago agora no mês de abril. Além disso, vocês também estão oferecendo para estes servidores um não desconto dessas horas que foram paradas. Isso também está incluído na proposta oferecida nessa madrugada? Isso, o não desconto, a não punição também por eles estarem sem uniforme e também uma proposta de participação nos resultados agora para o ano de 2023 a ser pago no ano de 2024. Eu peço ao senhor para repetir, por gentileza, o funcionamento deste momento. Estamos também ao vivo agora, juntos com o Band News TV, então vamos repetir a informação do funcionamento parcial de algumas linhas. A gente está falando de mais um dia de paralisação dos metroviários em São Paulo, assembleia sendo realizada neste momento, mas com operação parcial nas 3 linhas. O senhor repete, por gentileza, esses trechos, já que não há, por enquanto, uma previsão de retomada de 100%?
Isso, então nós iniciamos a operação que nós chamamos de contingência às 6h45 da manhã e nós estamos operando na linha 1 azul, o trecho entre as estações Ana Rosa e Estação Luz, na linha 2 verde, o trecho entre a Estação Alto do Ipiranga até a Estação Clínicas e na linha 3 vermelho, o trecho entre a Estação Bresser até Santa Cecília. Eu acabei de ouvir aqui um trechinho da assembleia que está sendo realizada, viu? A gente está conversando com o gerente de operações do metrô. E o que eles dizem a posição que eles colocam é aceitar justamente essa proposta que está sendo feita pelo metrô, porque o que os metroviários dizem a gente até cede para não prejudicar ainda mais a população. E o que é que os metroviários disseram ontem, senhor Antônio Márcio? O seguinte, que o governo do estado havia aceitado a Operação Catraca Livre, a gente noticiou por aqui, havia ali a espera, né, pela implementação dessa operação, que não aconteceu porque, segundo os metroviários, o metrô estava esperando uma decisão da justiça, porque ao mesmo tempo em que disse que abriria as catracas, entrou na justiça para que isso não acontecesse. De fato, foi o que aconteceu? O que aconteceu foi isso, né? Em toda decisão da justiça, geralmente aquelas pessoas que se sentem, digo prejudicadas, mas que não têm o seu desejo atendido, cabe a ele o recurso. E foi isso. A operação com bloqueio liberado, que nós chamamos aqui com as catracas liberadas, é uma operação que é muito complexa. Não é simplesmente você abrir as catracas para isso. Nós temos 63 estações. Quer dizer, nós vamos estar recebendo pessoas que não estão habituadas ao sistema metroviário. Então nós precisamos de pessoas para poder estar lá. Então, e nós temos que... E esses bloqueios hoje nossos, essas catracas, melhor dizendo assim, elas funcionam como um controle de fluxo, porque eu não posso simplesmente encher de pessoas dentro das nossas estações. Porque nós temos limite físico, eu tenho limite de oferta de trens, eu não consigo colocar mais trens do que nós ofertamos hoje. Então, tudo isso nós precisamos considerar, para não correr o risco de colocar a população para dentro e nós não temos condições de garantir uma segurança operacional, muito menos para o nosso passageiro. Bom, então, em geral, ontem nós recebemos uma informação que era falsa, infelizmente. Que não se cumpriu, é isso? Infelizmente, a gente divulgou uma informação falsa que foi passada pelo metrô. Na verdade, não é que foi uma informação falsa. Nós começamos a trabalhar para poder fazer essa modificação, dessa liberação da linha das nossas catracas, quando nós recebemos a informação de uma outra liminar, que tinha sido revogada essa liminar, onde não era mais necessário. Nós iríamos operar de forma tarifada. O que nós fizemos? Retroagimos. Então, nós havíamos começado a fazer toda essa preparação para poder obedecer à justiça até a hora que nos foi comunicado que era que essa liminar tinha sido revogada. Tá? Bom, a gente está conversando aqui na Band News FM e no Band News TV com o gerente de operações do metrô de São Paulo, Antônio Márcio. Lembrando, tá? Desde as 6h45 da manhã de hoje, nós temos operação parcial na linha 1 azul entre as estações Ana Rosa e Luz, 2 verde, Alto do Ipiranga e Clínicas, 3 vermelha entre as estações Bresser e Santa Cecília. Essa operação parcial ela é feita com os instrutores, com aqueles que ensinam os operadores do metrô, é isso? Isso, é feito com os instrutores, são feitos com supervisores também. E são feitos com outros funcionários, por exemplo, da nossa engenharia, ou funcionários que já foram operadores de trem e que hoje estão em outra função. Mas, independente disso, eles são habilitados, são capacitados e vivem passando por reciclagens também para poder sempre estar se mantendo na operação. Tá? Certo. Ontem, Antônio Márcio, até criei aqui uma meio que saia justa, né? Nós conversávamos com o ouvinte da Band News FM e te perguntei a respeito da participação do governador Tarcísio de Freitas nessas negociações. Aí você me disse, olha, eu não posso falar isso porque eu sou gerente de operações do metrô e tal. Tem alguma novidade, alguma alteração nesse ponto? Você pode nos trazer informações sobre a participação do governador em toda essa negociação? Então, o que eu posso te dizer é que para poder preparar essa proposta, apresentar essa proposta, teve um esforço tanto do governo, como teve esforço das nossas secretarias de transportes metropolitanos, quanto da companhia do metrô. Tá? Essa é a informação que eu posso te passar e é a informação que eu tenho. Ok. Bom, vamos reforçar aqui algumas informações. Por enquanto, sem uma previsão de retomada de 100% das operações nas linhas afetadas do metrô, metroviários em assembleia agora, então logo mais deve sair uma definição, estão reunidos, a assembleia já
está acontecendo em São Paulo. E para você que circula por São Paulo, a gente tem rodízio suspenso mais uma vez, tá? Então os carros podem circular normalmente hoje. Quero agradecer a entrevista com o gerente de operações do metrô de São Paulo, Antônio Março. Obrigada pelas informações e um bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo um pouco mais os ouvintes da Band News.